Arcanjo Metatron, tempo, viagem no tempo e teletransporte. Mas o que é diferente nos pontos de coordenadas do vetor de portas temporais é que o próprio programa de tempo Omniterra está ancorado, para usar uma explicação simplificada, a certos pontos alinhados que ocorrem em seu planeta, dentro de certas matrizes frequenciais. Estes são de propósito único, e diferem de áreas como Titicaca, Arkansas, Ilha de Páscoa, Shasta e Roslin, que são as principais portas estelares celestiais. Saudações, mestres. Eu sou o Metatron, Senhor da Luz, e saúdo cada um de vocês em um vetor de amor incondicional. Tire um momento para sentir a energia, feche os olhos e sinta um casulo de caloroso invólucro que nutre, uma comitiva se reúne. Nós falamos neste momento em muitos tópicos, enfocando o tempo, a viagem no tempo, a natureza da dualidade e o teletransporte. Nós reconhecemos a divindade em cada um de vocês. Como entidades da inteligência divina e seres de luz, nós pedimos para vocês discernirem o que compartilhamos. O tempo e o espaço permanecem um enigma para o homem, mesmo em 2019, e continuarão assim por muitos anos. A humanidade questiona a viagem no tempo e a viagem espacial no presente a partir do aspecto das leis físicas. Vocês nunca alcançarão áreas de espaço remoto ou hiperespaço em foguetes abastecidos. Nem vocês viajarão no tempo em aparelhos locomotores construídos. Nós lhes dizemos que é um conceito frequencial, e não inventado a partir do cérebro físico. A viagem no tempo e o teletransporte são de fato conceitos muito reais tanto da física quanto da metafísica. Vocês estão bem cientes dos avançados yogis e mestres xamânicos que dominaram o processo, mas tal maestria não ocorre antes que o indivíduo esteja pronto. Isso é importante entender. Sociedades mais avançadas da sua Terra e, na verdade, os chamados extraterrestres benevolentes têm sido capazes de teletransportar através do processo de desmaterialização frequencial do material particulado para a antimatéria. Tal teletransporte foi utilizado pelos Atlantes com a tecnologia dos grupos Siriano-Pleiadiano-Arcturiano. Cristais pi especializados foram usados para mudar as frequências coerentes da matéria de sua aparente taxa vibracional física para seu estado de ondas quânticas vibratórias de antimatéria. O transporte foi então processado através de um conduto de feixe de laser, visando a assinatura energética precisa do vetor de destino. Seus próprios estudos de fullerenos, formas de carbono, ou fullerenos allotrope carbono, 60 esféricos denominados buckyballs, revelam que os icosaedros truncados moleculares de fullerenos revertem da partícula de nanomatéria para onda quântica em certas condições. Seus cientistas notaram por décadas que elétrons aparecem e desaparecem em órbitas atômicas. A humanidade começou a experimentar novamente o teletransporte e as viagens no tempo há 8 décadas, ainda que pelas razões erradas. Isso foi reacendido pelas obras de H.G. Wells na época de Tesla e Edison. O evento infame chamado de Experimento de Filadélfia de fato ocorreu em um esforço de tecnologia de guerra. Sua variedade de resultados, embora ocultos, desastrosos e mal aplicados, trouxe revelações impressionantes em relação a campos magnéticos, campos de gravidade e efeitos de teletransporte e de tempo-espaço. Estes continuaram secretamente no que vocês chamam de Projeto Montauk. Não é nossa intenção entrar em áreas denominadas Black Ops ou conspirações, mas diremos que o que foi buscado no momento da Guerra Fria em Montauk não foi permitido aproveitar. Nós acrescentaremos que as fações benevolentes da Aliança Siriana-Pleiadiana sempre mantiveram estações de teletransporte abaixo da superfície da Terra e que é uma tecnologia que só será usada para propósitos benevolentes. A Terra é um planeta de livre-arbítrio protegido e uma estação de crescimento para a humanidade. Existem no cosmos outros planetas e formas de vida que estão na dualidade, muitos mais avançados tecnologicamente. O benevolente Grupo Ashtar fornece ativamente um escudo para sua Terra e sua ascensão, e muitos de vocês, em aspectos multidimensionais, fazem parte dessa proteção. Vocês são os Sirianos, os Pleiadianos e Arcturianos. Nós também acrescentamos que alguns de seus governos e cientistas estão bem cientes das bases siriano-pleiadianas abaixo da Terra, incluindo a agora área de Nevada.
E, embora isso possa ser surpreendente para você, as instalações que envolvem a Aliança Siriana Pleiadiana e a humanidade são bastante benevolentes, e nenhuma tecnologia será compartilhada que possa ser usada para a guerra. Muito mais esforço do que você pode imaginar foi colocado na graduação da Terra levando à ascensão. A ascensão da Terra ocorreu no dia 12/12/12, mas isso é para a Terra, não a humanidade. A ascensão da massa crítica da humanidade ocorrerá em 15 gerações. Nós lhes dizemos que houve enviados do futuro que voltaram em vários hologramas de época para assegurar isso. Alguns deles seriam chocantes para vocês. Mas nós lhes dizemos que a derrota da Armada Espanhola, na Inquisição, e a derrota da Alemanha nazista foram dois desses eventos que foram influenciados em seu resultado pelos enviados dos futuros. Ambos os grupos negativos eram da energia nuclear dos filhos arianos de Belial da Atlântida. Se os dois resultados não tivessem sido influenciados, o planeta poderia ter tomado um caminho muito diferente. De fato, alguns de vocês estão entre esses enviados agora. Muitos estão entre os grupos metafísicos. Na verdade, alguns deles são cientistas, incluindo Nikola Tesla e Albert Einstein. Outros são artistas e escritores, incluindo Arthur C. Clarke, H.G. Wells e Isaac Asimov. Eles, como você, assumem os filtros da dualidade e não estavam conscientes dessa verdade. Seus escritores de ficção científica em filmes de televisão, especificamente Contato Star Trek, estavam no caminho certo em termos de teletransporte. Mas tenham em mente que viagem no tempo e teletransporte não são a mesma coisa. Se você considerar que no plano terrestre você está aparentemente fixo em tempo linear e capaz de se movimentar no espaço, então o oposto ocorreria em um efeito específico do torus, entrando em paralelo, onde você seria um pouco fixo no espaço e capaz de se mover sobre a tempo, aspectos multidimensionais. Há 7 anos, em 2012, precisamente no dia 12/12/12, o seu plano da Terra ascendeu a 12 dimensões. É a transformação da coerência cristalina. A criatividade será amplificada e, para muitos de vocês, o arco de oscilação da dualidade será diminuído exponencialmente. Isso significa que o acesso multidimensional é aprimorado. Mas isso não significa que a dualidade 3D irá desaparecer. A experiência do plano terrestre humano na dualidade é um processo de aprendizado credenciado e honrado, através do qual muitos seres da inteligência divina transitam. Antes de você ser permitido pelo seu eu superior em sistemas de realidade multidimensionais e paralelos que são muito mais complexos, vastamente mais extensos e abertos, você deve primeiro aprender a dominar de forma excelente e responsável a energia de criação de pensamento. Você está na Universidade da Terra para esse propósito, para ver em primeira mão, através da materialização física, o resultado concreto de seus pensamentos e emoções. É precisamente por isso que o tempo e o espaço são ilusões propostas, e essa miragem vívida é tão potencialmente programada pelo eu divino que você, por necessidade, deve focar seus sentidos externos na Universidade da Dualidade, que se denominou realidade física. Tal foco linear então é projetado, os filtros de percepção que parecem bloquear a multidimensionalidade são benéficos em permitir que a humanidade enfrente e cresça através da experiência do plano terrestre. Quando o crescimento alcança um certo nível avançado de quociente de luz, então, e somente então, você escolhe se abrir para uma percepção multidimensional mais expansiva. É disso que se trata o novo paradigma. Mas tenha em mente que vocês humanos viajam no espaço e no tempo quase toda vez que vocês dormem. E há um grande efeito de equilíbrio nas experiências de vigília e sono. Enquanto a maioria de vocês não percebe isso, nós lhes dizemos que todos os dias, em estado de sono profundo, vocês processam a experiência diária. E nesse estado adormecido, seu eu superior examina com muito cuidado aquelas experiências que você manifestará em sua vida. Você faz a seleção de um menu infinito de possibilidades e cria a experiência daqueles que permitirão seu maior crescimento. Suas experiências e percepções limitadas da natureza física 3D do espaço e do tempo são, em grande parte, determinadas por sua estrutura neurológica, e essa estrutura projetada lhe serve bem.
A linha de tempo linear singular de sua experiência física escolhida é o caminho da superfície ao longo do qual sua vida parece fluir. Em uma verdade mais ampla, existem infinitos caminhos, tanto acima quanto abaixo do seu progresso realizado, que são parte de uma rede miraculosamente inconcebível, e você, em um aspecto mais elevado, experimenta todos eles de uma maneira. Então, enquanto muitos de vocês estão presos no conceito um tanto incompreendido e errôneo da espiral descendente da humanidade, e estão ansiosos para sair, tenha em mente que tudo à sua volta é uma ilusão criada, e vocês são co-criadores deste sonho. Sua vida na Terra, apesar do que muitos de vocês pensam, é por grande desígnio e carrega grande propósito. Nós percebemos que não é fácil. Mesmo vidas que você considera erradas carregam um tremendo potencial de lições. Agora, em termos do tema da dimensionalidade, é importante que você considere e compreenda o que dizemos a você, mesmo que seus acadêmicos ainda tenham que aceitar o que dizemos. A matéria ocorre nos espectros, assim como a luz. A matéria física está em uma extremidade e a antimatéria na outra. As duas não estão em oposição, mas vibram em ressonâncias frequenciais diferentes. Todos vocês, todos e cada um de vocês, sem exceção, têm a habilidade inata de se teletransportar e viajar no tempo. Sua verdadeira fonte é, de fato, no reino da não matéria ou da antimatéria. Você existe em muitas realidades de uma só vez. Uma vez que você alcance um certo nível de avanço, a vontade disciplinada e a aplicação apropriada de intenção e concentração podem absolutamente ser empregadas como trampolins, levando do foco 3D da personalidade do ego para outros esquemas de tempo. Os hologramas de tempo são de certa forma análogos à cor. Em 3D, a humanidade se concentra principalmente, por design, em uma cor. Nós lhes asseguramos que sua vida atual, sua civilização atual, em seu presente agora, coexiste ao lado de toda vida e civilização passadas e futuras na Omniterra. Então tanto o seu agora como o deles existe simultaneamente, agora. Na localidade exata de onde você caminha ao visitar as aclamadas ruínas do Antigo Egito, Grécia e Roma, as pessoas dessa civilização estão vivas e caminham entre as estruturas, os templos, as pirâmides, intactos e vibrantes. Por causa das taxas vibratórias de frequência de tempo, você não pode vê-las, nem elas. Isso é simples e logicamente porque a física do tempo e do espaço separam você dimensionalmente. A civilização em seu pico e as ruínas antigas coexistem. Você passa por elas e eles, como fantasmas. Tudo isso será entendido nos séculos vindouros. E, de fato, é verificável em termos geomatemáticos e equações, e até que não estejam sondados, ainda não resolvidos por seus acadêmicos contemporâneos. E, no entanto, isso é curiosamente imaginado por seus escritores de ficção científica. Na era atual, muitos de vocês são capazes de viajar globalmente, visitando outros países e culturas existentes simultaneamente agora em seu planeta. Existem grandes diferenças em demografia racial, religião, idioma, arte e música. Requer esforço, energia e tempo linear para viajar pelo espaço 3D para visitá-los. Da mesma forma, todas as eras e épocas do passado e do futuro existem ao mesmo tempo. Cada uma delas ocorre em sua própria assinatura vibratório-energética e dentro de seu holograma de tempo único, mas absolutamente dentro do mesmo espaço omniterra em que você vive. Arca Brasil. Nos dias 12, 12, 12, os vórtices cristalinos do Arkansas e do Brasil se conectarão axialmente, os discos solares se conectarão e todos se conectarão à rede cristalina 144. Cada uma das 12 facetas principais do duplo pentadodecaedro da grade 144 cristalina se conectará às 12 dimensões da Terra expandida, e as 12 fitas de seu DNA estarão totalmente conectadas à grade. Nessa época, você começará a adquirir, com o tempo, as habilidades ainda mais inatas dentro de você. Realmente, então, após a ascensão 12, 12, 12, começará a ocorrer lentamente a você. Você pode chegar a eras, como você pode chegar a lugares, especialmente nas gerações vindouras. Espaço e interface de tempo e fluir entre si. A natureza do tempo. Tempo e espaço são aspectos do mesmo mecanismo.
O espaço, de certo modo, é o tempo congelado mantido num formato cinético matricial dentro da dualidade que permite a separação e o programa da ilusão programada de métricas de tempo sequenciais. Por conseguinte, o tempo é o inverso do espaço, em fluxo livre dinâmico. Ambos ocorrem através do clarão harmônico das unidades de consciência, através dos mecanismos do pulso interno e externo da matéria para a antimatéria, através de buracos negros e buracos brancos. O flash harmônico para dentro não é apenas o ponto em que espaço e tempo se fundem em uma espuma homogênea, é também a taxa de percepção da unidade de consciência que chama a atenção da consciência em cada vida simultânea. Isso ocorre em uma taxa mágica chamada número Planck. Neste ponto, o tempo e o espaço se fundem e tornam-se não lineares, e o aspecto do torus entra em ação. O espaço é invertido, voltado para si mesmo, e as unidades de tempo flutuam em um conjunto quantizado descontínuo, não linear do que você denomina passado, presente e futuro. A Omniterra, a separação de suas vidas, está ancorada na Terra Omni em inserções holográficas em programas de separação de tempo. O ser humano avançado pode entrar nestes através do Merkana para o centro da super-alma, onde cada vez vida sequencial é conectada como raios de fibra ótica a uma roda. A partir deste ponto central, você realmente está no painel de controle para explorar e alterar qualquer aspecto de toda e qualquer vida no agora não linear. Enquanto os programas de tempo grupal, de civilizações e épocas, estão ancorados na Omniterra em pontos específicos, que frequentemente exibem anomalias de excesso de tempo, não é necessário visitar tais nós de tempo, telúricos, para entrar. Em vez disso, eles são inseridos individualmente por meio da consciência quântica enfocada. Este processo é ensinado nas chaves metatrônicas. Pergunta para Metatron. Existem áreas dentro da Terra que naturalmente criam distorções de tempo. Metatron. Existem de fato. E nós falamos sobre isso em ensaios anteriores. O tempo pode ser comparado de certas formas a um programa de computador. Muitas vezes, os seus programas Windows no seu laptop e desktops podem entrar em distorções de sua programação e a separação desejada de subprogramas pode se misturar criando misturas que distorcem e deformam a ordem concebida. Nessa analogia, podemos dizer que tanto o tempo quanto o espaço, como vocês percebem, são subprogramas lineares da projeção da realidade da grade da Terra. Pode-se dizer que o tempo e o espaço são inserções de programas holográficos que permitem que a Omniterra quântica seja ordenadamente separada da realidade simultânea do agora em suas jornadas de vida focais, aparentemente independentes. Assim, nós lhes dizemos que, assim como o seu Windows pode produzir anomalias ocasionais em suas separações desejadas de programas, o programa da matrix holográfica da Terra do Tempo linear tem um fluxo que cria misturas e distorções. Essa distorção ocorre em vários níveis. O primeiro é devido a um fluxo gravitacional que pode ocorrer ritmicamente na área específica, ou entrar como um surto ou onda desonesta. Quando isso ocorre, a própria distorção gravitacional também afeta o contínuo espaço-tempo na área e cria um campo de abertura dimensional muito semelhante ao que ocorre nos polos. Portões de tempo. A área do vórtice de cristal do Arkansas contém muitas superposições de uma miríade de dinâmicas de energia no espaço-tempo. É de fato um portal cristalino, mas nós diremos um portal aberto, que não é apenas um buraco de minhoca no espaço para outros pontos no cosmos, mas de fato, e especialmente, um portal único para outros aspectos dimensionais do que pode ser chamado de programa de Omniterra holográfico. Pode ser denominado um vetor de porta do tempo. É um dos muitos pontos de coordenadas em seu planeta que contém dentro do script de código tempo. Esses pontos coordenados são âncoras que prendem cada realidade aos mundos físicos, à Omniterra. E então, dentro desse vetor de sobreposição concêntrica, outros programas de tempo, outros reinos dimensionais podem ser acessados de forma mais frequente. Os antigos adeptos, muitos dos que vocês chamam de indígenas, sabiam disso, e certamente experimentaram em vários graus. Os vetores do portão do tempo não são o único meio para acessar outras realidades. De fato, isso pode ser feito de inúmeras maneiras, incluindo as energias cristalinas da ressonância Pi, em estados meditativos profundos.
Mas o que é diferente nos pontos de coordenadas do vetor de portas temporais é que o próprio programa de tempo Omniterra está ancorado, para usar uma explicação simplificada, a certos pontos alinhados que ocorrem em seu planeta, dentro de certas matrizes frequenciais. Estes são de propósito único, e diferem de áreas como Titicaca, Arkansas, Ilha de Páscoa, Shasta e Roslin, que são as principais portas estelares celestiais. No primeiro, acessa outros reinos, outras épocas, outros programas do tempo terrestre, enquanto no segundo, viaja para outras dimensões no espaço. Você vê a diferença? Pergunta para Metatron. Você está dizendo que o Arkansas e outros vetores do portão do tempo permitem ou aumentam a capacidade de viajar no tempo? Metatron. Sim. Mas, sejamos claros, é melhor dizer que todos os programas de tempos holográficos coexistem mais claramente, de forma mais tangível, dentro de tais pontos. Isso não significa que quando alguém entra no vórtice cristalino do Arkansas, irá desaparecer do presente e se materializar em um programa futuro ou passado. Ao invés disso, significa que janelas para outros quadros de sequência temporal são mais acessíveis aqui. Mas nós, de fato, lhes diremos que as materializações podem ocorrer e acontecem aqui intencionalmente e ocasionalmente por acidente. Nós lhes diremos aquelas civilizações mais tecnológicas, tanto do futuro quanto do passado em seus termos, que entendem que a ciência real da viagem no tempo escolheu tais vetores do portão do tempo para entrar em outras épocas para vários propósitos. De fato, isso pode ocorrer e ocorre. Viagem no tempo. A viagem no tempo, como mencionamos, ocorreu tanto no futuro quanto no passado. Embora haja casos em que as pessoas passaram temporariamente para diferentes hologramas de tempo, há pouquíssimos casos em que a transição foi permanente. Seu almirante Byrd, de fato, viu temporariamente uma passagem muito real para uma época de tempo diferente durante seu voo polar. A maioria dos desaparecimentos de voos que são tão divulgados no Triângulo das Bermudas não foram transferências permanentes. A ruptura do tempo ocorreu, mas os aviões não desapareceram completamente em outra época do tempo. Pelo contrário, foram causados por disfunções de instrumentos relacionados que criaram a má orientação e o silêncio do rádio, e os desaparecimentos foram simplesmente colisão com o mar. Alguns de seus governos, trabalhando em sigilo com corporações secretas, já desenvolveram mecanismos de viagem no tempo. Estes ainda não estão em um nível verdadeiramente manejável, e o estresse que resulta no tempo-ornauto humano é considerável, ou o envelhecimento humano afeta aproximadamente 7 a 10 anos em cada jornada. No momento, eles só são capazes de avançar no tempo de 20 a 25 anos e não conseguem navegar para o passado. Quando o aparelho utilizado for convertido das forças magnéticas para o campo bioplasmático cristalino, isso será consideravelmente melhorado, e a navegação no tempo será deliberada e não por um acidente aleatório. A navegação excelente do tempo ocorre em Mercana através de um campo bioplasmático refinado pela consciência e, embora certamente auxiliado em termos de vetor de tempo pelo aparato cristalino, é operado principalmente pelo quociente de consciência da luz do viajante. Muitos de vocês viajam no tempo em estado de sonho com frequência, e aí está a chave de como isso será feito otimamente quando aprenderem a ser mais lúcidos em estados conscientes expansivos. Na verdade, existem leis da física que se aplicam a como o tempo e o espaço são navegados intradimensionalmente. No futuro não tão distante, a humanidade redescobrirá essas leis. E quando isso acontecer, as aparentes fronteiras entre passado, presente e futuro serão melhor compreendidas. Como já explicamos, a experiência de dualidade na terceira dimensão contém parâmetros programados que limitam a maior percepção de dimensionalidade da humanidade. Na verdade, são esses filtros de lentes individuais 3D que criam a ilusão linear do desdobramento sequencial do tempo. Esta é precisamente a razão pela qual a humanidade acredita que um momento existe se foi para sempre, e o próximo momento vem e como o anterior também se evapora na grande neblina do passado. Nós lhes dizemos que tudo sobre dentro da Omniterra e no multiverso existe simultaneamente. O passado, presente e futuro só aparecem para aqueles que existem dentro da realidade tridimensional.
E os programas que separam os arquivos de época do tempo na Omniterra podem ser navegados. Conclusão, queridos, a ascensão final ocorrerá. Libertem seus medos e criem na energia de 2019 e 2020, e além, as conclusões benevolentes que vocês esperaram milênios para alcançar. Nada termina em 2012. Os polos não mudarão, o eixo da Terra não se inclinará e não haverá um asteroide destruindo a Terra. A economia não vai cair em turbulência, o caos não reinará. A qual propósito seria atendido? A Terra cristalina gerou em 2012, e centrada no Arkansas e Brasil, é um novo começo, e você, todos os muitos você em muitos níveis, muitas dimensões, muitas épocas do passado, presente, futuro se combinaram no agora para fazer acontecer. Nós garantimos isso. A Terra se expande. A graduação da Terra para 12 dimensões fornece um modelo para a ascensão da humanidade em aproximadamente 300 anos, 15 gerações. Muitos de vocês estão aí para navegar. Todos vocês se graduarão, todos vocês ascenderão. Um coração de cada vez. Você não criou esse plano de dualidade para falhar. Ninguém é deixado para trás. Esse sonho tem um final feliz. Crie. Eu sou o Metatron, com Tiberon do Serviço Cristalino, e compartilhamos com você estas verdades. Você é amado. E assim é, e é assim, por James Tiberon. Traduzido por Vilma Capuano. Canal Nova Lemúria, inscreva-se para atualizações diárias da luz.